Qual é o método que eu vou usar para ensinar balé? O que significa método? Vamos supor que eu vou fazer um bolo de cenoura, certo? Eu posso fazer o bolo tirando da minha cabeça, de tipo, eu vi uma vez minha mãe fazendo, eu vejo as pessoas fazendo e elas fazem mais ou menos assim. Eu posso fazer isso, mas as chances são de que eu vou trocar a ordem dos ingredientes, e a gente sabe que em receita muitas vezes isso faz diferença. Pode ser que falte algum ingrediente. Agora, imagina se eu vou fazer um bolo seguindo exatamente uma receita. Vou lá e olha, ó, primeira coisa vai ser colocar os ovos. Segunda coisa vai ser colocar farinha. Terceira coisa, por último, você vai colocar o fermento depois que você já bateu muito bem a massa. As chances são que meu bolo vai sair muito melhor. Por quê? Porque eu segui um método para fazer o bolo. Se eu vou ensinar balé, é importante também que eu siga um método. É importante que eu saiba exatamente o que eu estou fazendo hoje com as minhas alunas para preparar elas para os movimentos que eu vou ensinar amanhã. Que esses movimentos vão preparar ela para os outros movimentos que eu vou ensinar depois de amanhã. E isso a gente vai pensar num período de formação para essa bailarina, principalmente se ela é criança adolescente. A expectativa é que ela fique na sua escola por aproximadamente de 8 a 10 anos, né? Então, a criança começa lá com seus 5 anos de idade, fazendo balé, porque até os 5, 6 anos, ela está fazendo baby, que é um processo de pré-balé. A partir ali dos 5, 6 anos, ela começa a fazer balé, que é onde ela começa a aprender as posições dos pés, ela começa a aprender passos de balé mesmo. E aí sim a gente começa a construir em cima dessa criança um processo de formação. E eu divido tudo que ela tem que aprender para se tornar uma bailarina completa, uma bailarina, né? As pessoas falam formada, mas para se tornar uma bailarina completa, eu divido tudo isso em 8 anos, em 10 anos, na minha grade de estudo. Então, quando eu penso em ensinar a primeira coisinha do primeiro ano dessa bailarina, é isso que eu vou ensinar nesse primeiro ano, tem que preparar ela para o próximo ano, que prepara para o próximo, que prepara para o próximo, assim por diante. Só que se eu não tenho um método que me fale exatamente o que é que eu ensino no primeiro ano, o que eu ensino no segundo e assim por diante, fica muito difícil eu tirar isso da minha experiência. Porque quando você começou balé lá atrás, você não lembra de tudo com 6 anos de idade, né? Aí a gente vai perdendo coisas, além de que, quando eu estou dentro de uma sala de aula de balé como bailarina, o meu olhar está como bailarina. O meu olhar não necessariamente ele está como professora. Quando a gente se torna professora, a gente muda de lado, a gente vê as coisas numa outra perspectiva. E você ter um método para seguir te ajuda nesse processo. Quais são os problemas dos métodos, na minha opinião? Primeiro, os métodos tradicionais, Royal, Vaganova, Cubano, são métodos fantásticos para tornar bailarinas pessoas profissionais. Sim, esse é o foco desses métodos, né? São extremamente exigentes, tem toda uma característica de biotipo da bailarina, ela precisa ter facilidade com flexibilidade, ela precisa ser magrinha, tudo isso conta nesses métodos. Tanto, né, que a gente vai ver as quintas posições desses métodos, Jesus de Deus. O arabesque é para sair aqui do outro lado, né? Você tira a perna de cá, ele cruza aqui o outro lado. Não posso ter bunda. Então, interfere toda na biomecânica de quem está praticando aquele método. Agora, a grande maioria das pessoas que fazem balé, elas querem realmente se tornar profissionais? Esse é o ponto. A grande maioria, não. A grande maioria, os pais colocam as filhas no balé para que elas se tornem bailarinas profissionais? Para pensar. A resposta é não. Eu tive escola, sim, eu tive escola presencial por 8 anos. Na verdade, eu tive uma escola presencial por 4 anos, de 2001, de 2000, acho que foi de 2000 a 2004, isso, foi isso mesmo.
De 2000 a 2004, eu tive uma escola presencial, sim. Só que essa escola era junto com um outro professor de balé. E aí a gente rompeu a parceria e eu fui para fisioterapia. Eu já tinha feito fisioterapia, eu fui fazer pós-graduação e saí da escola. E aí, depois, em 2012, eu abri minha segunda escola. Fiquei com ela por 8 anos e vendi quando o balé online começou a me exigir mais. Então, eu vivi muito o que é o pai, uma mãe, matricular uma criança numa escola. E não é com o objetivo de torná-la bailarina profissional. O que eles querem normalmente é que ela tenha mais postura, que ela tenha uma atividade física né, para ajudar a queimar energia, que ela tenha traços mais femininos, né, no caso das meninas, acham bonito o balé para criança, só que na hora que ela vira adolescente, o que os pais fazem? E quem aí tem escola, me fala se não é assim. O que os pais fazem quando a criança está lá com 15, 16 anos? Os pais fazem ela focar no vestibular. E muitas vezes tiram ela do balé. E eu sei disso porque eu vivi isso na pele, amores. Na pele. Quem mais aí já viveu isso? Então, os próprios pais, eles não têm a visão de que a filha vai se tornar profissional. Quando esse processo começa a acontecer, da criança desejar isso e ela ter dom para aquilo, e a escola começa a informar o pai que ela tem dom para aquilo, cara, é um incêndio dentro de uma escola. É um incêndio que vai ter perfil para ser uma bailarina profissional. Então, por que colocar um método tradicional dentro das suas aulas, sendo que é uma incêndio que vai ter o interesse em se tornar profissional? E quem vai fazer eu me tornar profissional? Métodos tradicionais. Então, como ensinar balé se eu não vou usar métodos tradicionais? Usando um método que seja pensado para isso. Por isso, eu fundei o TBD, método TBD, Técnica de Balé em Detalhes, onde eu ensino a aluna a aprender balé pela percepção corporal, com detalhes de cada movimento. Isso é o método TBD. Lá, a gente respeita o biotipo da aluna. Então, eu não forço uma quinta posição, eu não forço um andeor, eu não forço uma perna cruzada em arabesque, eu busco respeitar o limite do corpo dessa pessoa, porque eu entendo que, principalmente bailarinas brasileiras, têm uma estrutura muito diferente das bailarinas lá fora para quais os métodos tradicionais foram desenvolvidos. Então, eu criei esse método para que nós, brasileiras, conseguíssemos aprender balé com qualidade, sem tanta exigência como os métodos tradicionais. Porque a grande maioria das pessoas não buscam uma formação, elas buscam o prazer de dançar balé. Sim? E aí, como que a gente, como professora, pode melhorar o nosso processo de dar aula? Aqui eu tenho um curso chamado TBD Maestria, sim, que é um curso reconhecido pelo MEC, que te ensina a dar aulas de balé usando o método TBD.